Você já pensou em fazer um culto de missões diferente? Agora que vai voltar ao normal, ou um novo normal, como o pessoal está falando, é legal a gente começar a pensar formas de apresentar missões de forma diferente para a igreja e de forma bem interessante. No vídeo de hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre algumas dicas aí de você fazer um culto de missões diferente com filmes que você possa trabalhar para a igreja entender melhor o contexto do campo missionário. Bom, a ideia não é só separar um tempo da agenda da igreja para passar um filme na igreja, mas você aproveitar essa oportunidade de ter um tempo de debate, de conversa, de aprendizado com as pessoas que vão estar não apenas assistindo o filme, mas participando de um culto a Deus, de uma ação missionária dentro da igreja local. Uma coisa muito importante na hora de escolher o filme para passar é você ficar atento à classificação desse filme. Então, a classificação desse filme, ela está... O Dani apareceu. Pode vir, Dani, esse vídeo tem classificação pra você. Livre, tá livre. Ai, agora a mamãe precisa mesmo. Eu ia pegar o meu chinelo. Calma. Então, além da gente pensar em ter esse espaço para conversa, para perguntas, para debate, é importante também na hora de você escolher o filme, você ficar atento à classificação desse filme, pensando nos participantes dessa programação. Se vão ter crianças, se vão ter adolescentes, jovens ou pessoas de mais idade, porque alguns filmes falando sobre contexto missionário, especialmente de países onde há perseguição ou países mais fechados ao evangelho, às vezes pode ter algum conteúdo um pouco mais pesado que não é indicado para criança, por exemplo. Então esteja atento à classificação desse filme. Sim. E ainda falando da escolha do filme, é interessante você prestar bastante atenção na duração do filme, porque isso vai te ajudar a escolher o melhor horário da programação. Então, por exemplo, não adianta a gente ter um filme de 2 horas e fazer, por exemplo, às 7h30 da noite, 8 da noite, senão vai ficar muito extenso, não vai ter... Fica cansativo. Não vai ter tempo para conversa depois, para debate, para tempo de oração, enfim. Então, pense no horário da sua programação baseado na duração do filme. Às vezes tem um filme de 30 minutos, né, um documentário, uma coisa assim mais curta, que dá pra você fazer mais tarde. Se for um filme, começa mais cedo pra ter o tempo hábil de fazer a programação completa. Importante também é não fixar somente no conteúdo do filme, né, passado, porque o filme é um recorte da situação, da história, tem narrativa, então ele é incompleto na nossa percepção, né? Então é muito importante você complementar com outros materiais, como você manda para o pessoal da igreja entrevistas referentes a missionários que atuam, missões, no nosso caso, né, que é de missões, ou livros, outros filmes, outros documentários. A ideia é utilizar esse evento, este acontecimento junto à igreja local para startar algo maior na igreja local. Eles realmente abriram os olhos e falaram assim, cara, então é muito mais ampla, né, essa visão de missão transcultural, do missionário que vai ter choque cultural, o que ele vai se deparar, né? Isso é muito mais enriquecedor, né, do que só ficar, vamos passar o filme, vamos ter debate e acabou. Não, é legal você, no decorrer da semana ou depois da semana, passar mais conteúdo, mais materiais para o pessoal da igreja ter ser mais enriquecedor mesmo, né, na experiência. Outra coisa importante que o crente gosta muito, por que não pensar em comidas? O que a gente pode proporcionar para os irmãos lá, pipoca, refrigerante, suco, pelo amor do papai do céu. Se você for fazer isso, né, Ju, toma cuidado como que vai ficar o lugar depois, que normalmente faz sábado. Normalmente esses eventos são de sábado à noite, né? Daí no domingo de manhã, EBD, fica aquela beleza, aquela poça de refrigerante, né? Então, os irmãos não ficarem chateados com o evento missionário, dê bom testemunho, ai coisa, bom senso. Isso, né? Cuide da limpeza depois. Cuide da higiene coletiva. Né? Mas os comes e bebes são bem legais mesmo pra hora do filme. Muito. Bom, então depois que você escolheu o filme, montou a programação, é importante você dar uma pesquisada num panorama sobre aquele país, num contexto geral, para você dar uma introdução, para as pessoas não caírem de paraquedas, né? Gente, o que é isso? Do que tá falando e tal? Então você estude um panorama, alguma coisa sobre o país, sobre o contexto histórico daquele filme, para você apresentar antes, é legal.
E se você optou por um filme não cristão, beleza, porque tem muitos filmes não cristãos que também trazem conteúdos muito interessantes sobre um país específico, um povo específico. Apenas cuide bastante, tome bastante cuidado com cenas. Então, primeiro, assista o filme antes. Se tiver alguma cena inadequada, algum linguajar, alguma coisa, então pense como você pode adequar, se você vai cortar aquela parte, se você vai apenas explicar. Por exemplo, uma vez a gente passou um filme que até a gente indica num dos vídeos sobre a Coreia do Norte, que é o Crossing. Fantástico. E é lindo, perfeito. Uma bendita cena. Tem uma cena que ele solta um palavrão, né? Então, na hora de legendar, a gente cortou aquele palavrão e bora lá. E no finalzinho também tinha umas cenas, assim, extras, também a gente cortou porque não fazia falta nenhuma e não ia muito ao encontro do que a gente acredita, da proposta do encontro e da mesmo. proposta isso mesmo. Agora, uma coisa muito importante, um detalhe muito delicado, diga-se de passagem, irmãos, pelo amor de Deus, cuidado com o sombrear, o escurecer muito o ambiente da igreja, né? Tem uns irmãos e irmãs que a gente tem que tomar cuidado, ficar atento, né? Não é só jovem não, né? Brincadeiras à parte, como qualquer participação em qualquer evento, a gente tem que tomar devido cuidado, né? Ainda mais se a gente for estar convidando outras pessoas, tal. Então, a questão de um irmãozinho ficar no corredor, ficar próximo ao bebedouro, ao banheiro, na saída, na entrada, isso é muito importante. Agora, por que não linkar esse evento da igreja local junto a um projeto missionário, junto a uma família de missionários, junto a uma agência missionária que atua nesse país, nesse contexto que está sendo retratado no filme? Isso é muito, muito enriquecedor para a igreja de fato entender o propósito e se colocar no lugar, né? A compaixão é algo que a gente fala tanto e a gente às vezes proporciona poucas ferramentas para a igreja local participar disso, né? Então que a gente veja isso e também nesse momento, aproveitando isso, momento de oração. Ore por uma família de missionários, ore pelos cristãos locais que estão lá, principalmente é um país perseguido, principalmente é um país que passou por catástrofes, por problemas. E a gente pode realmente orar e a gente sabe que a oração de um justo muito pode ser os efeitos, né? A gente realmente clamar a Deus para que se manifeste e transforme vidas. Sim, e aliás, se vocês conhecem uma família de missionários, uma agência ou um projeto que trabalhe nesse contexto, você pode até mandar uma mensagem pedindo quais os pedidos de oração para depois do evento vocês continuarem orando. Vincula lá no grupo do WhatsApp os pedidos de oração para a galera continuar orando por eles, né? E por fim, gente, é muito importante pensar na logística da programação, do evento, em relação ao horário que vai ser passado o filme, se a imagem vai ficar bacana, se tiver muita luz do sol, às vezes obscurece a imagem. Então pensar nisso, pensar no volume também, se o vídeo vai ser passado dublado ou legendado, ou dublado com a legenda, né? Então procura dar uma perguntada, uma sondada com os participantes, o que é melhor, porque às vezes se a pessoa tem um pouquinho de dificuldade de ler a legenda, você pode passar dublado, ver o que é melhor para atender os participantes do seu evento. E pessoal, lá nas redes sociais, lá no Instagram do Eu Missionário Oficial, a gente colocamos essa semana algumas dicas de filmes falando do contexto de um país muito especial que é o Camboja. Esse mês a gente está falando muito do Camboja, do Sudeste Asiático. Então corre lá no Instagram do Eu Missionário para você dar uma olhada nas indicações de livros e filmes que a gente está deixando lá. A gente inclusive vai fazer uma live com uma família missionária do Camboja muito especial, então acompanha lá no Eu Missionário, acompanha as redes sociais da família também, que tá tudo lá no nosso Instagram. E se você gostou desse vídeo, compartilha com o pessoal da sua igreja e depois conta aqui pra gente como foi esse seu cine, esse culto missionário diferente, especial. É isso então, pessoal. Que Deus abençoe. Por hoje é só. Falou! Tchau.